Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do CyclePy. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 79, cujo título é Memory Scanning Task. Eu vou utilizar na maior parte do tempo o título da tarefa em inglês, Memory Scanning Task, mas este nome, inclusive, não é um nome consensualmente utilizado na literatura, às vezes aparece como Sternberg Paradigm, ou seja, paradigma de Sternberg. Aparece com diferentes nomes, Memory Search Task, tarefa de busca na memória. Eu decidi escolher um nome específico, tá? Até onde eu sei, essa tarefa foi apresentada pela primeira vez, da maneira como eu vou reportar aqui, num artigo de 66, publicado pelo Sol Sternberg na Science, e eu destaco aqui o S do Sol, porque nós temos dois nomes importantes na psicologia cognitiva, cujo sobrenome é Sternberg, o Sol Sternberg, que estudou memória e psicologia matemática, e também o Robert Sternberg, que estuda inteligência. Vou começar lendo o resumo aqui do artigo, e depois vou apresentar brevemente a tarefa e vou ao CyclePy. Então, o título do artigo seria Escaneamento em alta velocidade na memória humana. Eis o resumo. Quando os participantes julgam se um símbolo de teste está contido em uma sequência de símbolos memorizadas em curto prazo, o tempo médio de reação aumenta linearmente com o comprimento da sequência, ou seja, quanto maior a sequência que o participante precisa memorizar, mais tempo ele leva para fazer um julgamento. A linearidade e o slope, ou a inclinação da função, implica a existência de um processo de comparação interna serial, cuja taxa média está entre 25 e 30 símbolos por segundo. Né? É um resumo muito direto e muito forte também. A gente vai entender já o que ele está dizendo aqui. Eu vou passar para a explicação da tarefa e a gente vai entender o que esse resumo está dizendo na prática. Então vamos lá. Começando por uma descrição, a tarefa, se eu fosse traduzir ao pé da letra, esse título seria a tarefa de escaneamento de memória. Não vejo as pessoas utilizar essa expressão em português, por isso optei por deixar em inglês. Essencialmente, utilizando a linguagem moderna de psicologia cognitiva e psicologia da memória, nós poderíamos dizer que é um teste de reconhecimento de memória de curto prazo. Já vou explicar por quê. Vamos à tarefa. O participante vai realizar uma série de tentativas. Em cada tentativa, ele vai ver uma sequência de dígitos, de 1 a 6 dígitos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 dígitos. E ele vai ver uma sequência de 1 a 6. Os dígitos não podem se repetir. Por exemplo, uma sequência válida, ele vê o número 1, depois o número 5, depois o número 9, ou seja, uma sequência com 3 dígitos nesse caso. Em seguida, ele vai ver um item de sondagem, também chamado de item de teste. É mais um item. Esse item pode ser o 5, por exemplo. Nesse caso, o 5 corresponde ao item que estava presente na sequência que ele acabou de ver, porque o 5 está aqui. Ou o item de sondagem pode ser, por exemplo, o 8, que é um item que está ausente da sequência anterior. Qual é a tarefa do participante? O participante deve responder o mais acurado e rapidamente possível se o item de sondagem apareceu na sequência anterior. Então ele vai responder presente ou sim, ele vai responder ausente ou não. Geralmente utilizando duas teclas, dois botões, em que eu consigo coletar o tempo de reação ou o tempo de resposta do participante, que é a minha principal variável dependente, é um estudo de tempo de reação. Tá? Não é um estudo de desempenho. Eu espero, na verdade, que o participante acerte tudo, ou próximo de 100%, para eu analisar mesmo o tempo de reação. Tá? Esse é o foco do estudo. Por que essa tarefa é tão interessante para a psicologia cognitiva e por que esse artigo foi publicado na Science? Porque essa tarefa de tempo de reação, com um forte controle experimental, permite que psicólogos cognitivos testem hipóteses concorrentes sobre os processos cognitivos subjacentes, ou a maneira como os processos cognitivos se dão no tempo subjacentes à realização dessa tarefa. Por exemplo, eu vou falar de 3 hipóteses aqui que eu posso derivar a partir dessa tarefa simples. Esse daqui é uma hipótese, tá? Então eu tenho um gráfico, mas esse daqui não é um resultado concreto, mas seria o resultado esperado se a hipótese for verdadeira. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o tempo de resposta médio em milissegundos. Lembrando que 1 segundo tem 1000 milissegundos. É minha variável dependente. Aqui eu tenho o número de itens a recordar na sequência. Como eu posso ter de 1 a 6 dígitos, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? A linha
pontilhada vermelha com círculos são as tentativas que eu estou chamando de não, ou seja, são as tentativas em que o item de sondagem corresponde a um item ausente da sequência previamente vista. E a linha preenchida azul com quadrados, eu estou chamando de sim, são as tentativas em que o item de sondagem corresponde a um estímulo que apareceu anteriormente. Então, para deixar isso mais concreto, eu vou colocar uma sequência aqui qualquer. Então, vamos supor que o participante viu 3, 5, 9, 4. Né? Então, ele viu uma sequência aqui de 4 estímulos. Tá? Se o alvo for, por exemplo, o item de sondagem for o 4, é uma tentativa sim, porque a resposta que o participante deveria dar é sim. Agora, se o item de sondagem for, por exemplo, o 8 não estava na sequência anterior, então é uma tentativa não. Tá? Bom, qual que é a predição aqui desse gráfico? Essa predição é o seguinte: o processo cognitivo ocorre da seguinte maneira. Cérebro, mente, compare um item por vez e pare se o alvo for localizado. Ou seja, vamos supor que o meu estímulo ali é o... Deixa eu pôr aqui... Vou pôr aqui o meu estímulo de comparação. Deixa eu até mudar a cor. Então, vamos supor que o meu estímulo de comparação é o 8. Tá? Não ficou muito bonito, mas é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o 8 com o 3, vou comparar o 8 com o 5, vou comparar o 8 com o 9, vou comparar o 8 com o 4. A cada comparação, que é serial, ou seja, em sequência, eu comparo o alvo com o primeiro. Se for igual, eu paro e respondo sim. Se não for igual, eu comparo o 8 com o segundo. Se for igual, eu paro. Se não for igual, eu comparo o 8 com o terceiro. Se for igual, eu paro. Se não for igual, eu comparo com o quarto. E se não for igual, eu digo que a resposta é não. Ou seja, para eu responder não, eu sempre preciso fazer todas as comparações, certo? Para eu responder sim, eu preciso identificar que uma comparação deu sim. Pode dar na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. Qual que é a previsão aqui? É que no não, eu vou ter um aumento do tempo de resposta a depender do número de itens a recordar, ok? E eu também tenho uma predição que o tempo de resposta vai aumentar quando a resposta for sim, em função do número de itens a recordar. Mas note que o aumento não é igual para os dois. Né? E como que eu sei disso? Porque quando eu olho aqui, eu percebo que a diferença aqui, essa diferença, é maior no 6 e é menor no 3, por exemplo. No 1 não tem diferença, no 2 é menor, no 4 é um pouco maior que o 3, no 5 é maior que o 4, mas menor que o 6. Por que essa diferença não aumenta linearmente? Para a gente entender isso, eu tenho que pensar num caso em que, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, em que o meu estímulo alvo está presente aqui na sequência, por exemplo, o 5. Opa. Eu e a minha mania de desenhar aqui. Então, beleza, o 5. Ficou bom, né? O 5 aqui. O 5 eu comparo com o 3. É igual? Não é igual, certo? Então eu vou para o próximo. Eu comparo o 5 com o 5. É igual? Eu paro. Note que aqui eu parei na segunda rodada. Por quê? Porque coincidiu do meu alvo ser o segundo da sequência. Então, nessa tentativa, o 5 com o 5, eu parei na segunda. E é um sim. Agora, se o meu estímulo que está aqui não for o 5, for o, por exemplo, o 3, comparei o 3 com o 3, ele para na primeira. Por quê? Porque deu igual, certo? Agora, se no lugar do 3 aqui eu tiver, por exemplo, o 4, agora eu vou ter que fazer mais comparações. Vou comparar o 4 com o 3, não é igual. Comparo o 4 com o 5, não é igual. Comparo o 4 com o 9, não é igual. Comparo o 4 com o 4, opa, deu igual. Ou seja, quanto mais estímulos eu tenho, a depender da posição que o meu alvo está na sequência, eu vou comparar mais ou menos vezes. E como algumas vezes ele vai ser o primeiro com o primeiro, ou o primeiro com o segundo, isso vai fazer com que eu tenha uma diferença de tempo aqui. Ou seja, o crescimento aqui é mais lento do que o crescimento aqui no não. O sim cresce mais devagar, porque às vezes o meu alvo está no começo da sequência. Esse é o ponto aqui. Tá? Então, por isso, compare um item por vez e pare se o alvo for localizado. Ou seja, uma comparação serial e que termina assim que dá um match. Se der o match, evidentemente.
Mas eu tenho uma segunda hipótese. E essa segunda hipótese, ela prediz que a linha do não e a linha do sim vão estar exatamente no mesmo lugar. É por isso que eu plotei ela aqui como triângulos verdes, né? Imagine que tem duas linhas aqui, mas elas se sobrepõem, elas são coincidentes. E qual que é essa hipótese? Compare um item por vez e não pare se o alvo for localizado. Esse caso aqui é um pouco estranho, contra-intuitivo pra gente, porque parece por que a gente faria isso. Mas é a hipótese, né? Por exemplo, o que essa hipótese diz? Vamos supor que o meu alvo é o 5. Eu comparo o 5 com 3. É igual? Não é igual, certo? Se não é igual, eu passo o 5 para comparar com o 5. É igual? Nesta hipótese aqui, eu pararia e daria a resposta sim. Nesta hipótese aqui, não. É igual, mas eu continuo comparando. Eu comparo o 5 com o 9, comparo o 5 com o 4. E no final, eu decido se uma das comparações foi igual a sim. Se uma das comparações deu sim, a resposta é sim. Então, é por isso que aqui não vai ter diferença dos dois. Os dois aumentam, porque é uma comparação serial, um por vez. Mas mesmo quando dá um match, quando bate, eu continuo fazendo as outras comparações. Parece um pouco irracional, né? Mas, enfim, essa é a hipótese. Agora, essas duas hipóteses assumem que as comparações são seriais. Mas e se as comparações forem paralelas? Por exemplo, eu pego o 5 aqui, ao invés de comparar o 5 com 3, o 5 com 5, o 5 com 9, o 5 com 4, e se eu fizer multiplicar esse 5 aqui, replicar ele 4 vezes e comparar 3 com 5, 5 com 5, 9 com 5, 4 com 5, tudo ao mesmo tempo. Se esse for o caso, aí eu não vou ter um crescimento, eu vou ter essa hipótese, que todos os itens são comparados simultaneamente, ou seja, é uma hipótese de processamento paralelo. Nesse caso, não vai ter diferença no tempo de resposta aqui do sim para o não. Na verdade, que eu poderia ter colocado o não também, porque estaria no mesmo lugar. Ou seja, o resultado não aumenta, não existe um aumento linear em função do número de itens a recordar. Ok? Então, essa é a hipótese. Aí, antes de eu dar sequência mostrando qual hipótese que recebe apoio, eu já falei isso quando eu li o resumo, mas está aqui o meu programa, tá? Eu criei um código aqui que cria as tentativas. Originalmente, o programa, do jeito que eu criei, ele vai ter 144 tentativas, é uma tarefa longa, mas a gente pode aumentar ou diminuir esse número de tentativas se a gente quiser. Tá, o código está comentado. E lembrando, esse programa do CyclePy está disponível no GitHub. O link do meu GitHub está disponível na descrição do vídeo, tá? Eu vou executar o programa, não vou explicar como que ele funciona em detalhes, mas eu vou executar para você ver a tarefa rodando na prática. Vamos lá. Então, gente, estou aqui com a tarefa aberta. Então, vamos lá. Olá, Marcos, agradecemos sua disponibilidade, blá, blá, blá de sempre, avançar. Neste estudo, você verá a sequência de dígitos. Os dígitos aparecerão um de cada vez. Depois de ver uma sequência completa de dígitos, você verá um dígito de teste na cor laranja. Não usei a expressão de sondagem, porque não é uma palavra muito comum. Sua tarefa será julgar se o dígito de teste apareceu ou não na sequência anterior. Por exemplo, eu suponho que você viu a sequência 1, 5 e 9. Se o dígito de teste for 5, você deverá responder esquerda, pois sim, ele apareceu na sequência anterior. Em contrapartida, se o dígito de teste for 8, você deverá responder direita, pois não, ele não apareceu na sequência anterior. Após dar sua resposta, você receberá um feedback indicando se acertou ou errou. Tente responder de maneira mais rápida e acurada possível. Ok. O tamanho de cada sequência irá variar a cada tentativa. Além disso, você realizará várias tentativas e poderá descansar entre as tentativas se julgar necessário. Lembre-se, sua tarefa será julgar se o dígito de teste na cor laranja apareceu na sequência anterior. Se sim, pressione esquerda. Se não, pressione direita. Então vamos lá. Em seguida, iniciaremos a tarefa. E em toda tentativa, você tem que pressionar a barra de espaço. Ou seja, esse é o momento que eu posso descansar, esticar os meus braços, levantar um pouquinho, tomar uma água. Então vamos para a primeira sequência aqui. Vamos lá. 1. E aí eu tenho que responder. Em breve você verá um dígito. Isso sempre vai aparecer, tá? Você viu ele antes? Sim ou não? Né? Aqui eu vou responder que sim. E está correto. É claro que eu demorei um tempão para dar essa resposta. Na tarefa propriamente dita eu tenho que ser bem rápido. Então eu vou usar uma tentativa bem rápida agora. Vamos lá, depois eu comento. 5, 2, 0, 4. 5, 2, 0, 4. Viu? Apareceu um 5, eu tentei responder rapidamente. Que o 5 eu vi. E eu seguiria fazendo as tentativas. 3, 2, 9. Apareceu 9, sim. Correto. Agora eu vou tentar errar de propósito. 0, 2, 1. 0, 2, 1. Eu vi ele antes, eu vou responder que não vi, e ele vai dizer que está incorreto, né? O ideal é que eu não cometa muitos erros, né? 3, 5, 2, 7, 8. 3, 5, 2, 7, 8. 7, beleza.
Tá aparecendo até agora só tentativas positivas. Vamos ver se aparece uma negativa. 1, 7, 0, 8, 5. Mais uma positiva, né? Vamos lá. 7 positiva também. Vamos ver. 2, 5, 4, 8, 0, olha lá. Não, beleza, correto. Então é isso. A tarefa continuaria. E é só isso, só que são 144 tentativas e depois a gente pode analisar os dados. Eu rodei o experimento uma vez na íntegra e vou mostrar os meus resultados. Não ficaram tão bonitos quanto o estudo original, mas vamos entender agora só para a gente matar a nossa curiosidade sobre os resultados da tarefa. Então, anteriormente eu apresentei aqui no slide algumas hipóteses, né, possibilidades de resultado, mas o que o Saul Sternberg encontrou em 66? Eu vou mostrar aqui um gráfico que mimetiza o resultado dele, tá? Esse daqui foi o resultado que ele encontrou, o do experimento 1, ele fez 2 experimentos no caso. E por que esse experimento foi tão fantástico? Porque tem um aumento linear aqui, a gente praticamente consegue conectar uma linha que mostra que o tempo de reação aumenta linearmente com o número de itens da sequência dele. E não tem diferença dos positivos para os negativos, ou seja, esse gráfico aqui, ele é consistente com esse padrão aqui. Tá? Então o que ele encontrou foi esse resultado. Compare um item por vez e não pare se o alvo for localizado. É um tanto estranho você pensar, caramba, né? Mas como que eu sou burro? Eu comparei o 5 com 3, não é igual. Eu comparei o 5 com 5, é igual. Por que eu continuei gastando meu tempo comparando 5 com 9, 5 com 4? Não é nosso objetivo discutir isso aqui. Mas esse foi o resultado que foi apoiado pelo artigo do Sternberg. E agora eu vou mostrar os meus dados, que não são tão bonitos assim, porque eu sou um único participante, eu fiz poucas tentativas, né? Essa aqui é a média de um conjunto de participantes, mas note que o padrão, ele se assemelha. É claro que eu não obtive essa linha bonitinha aqui, né? Inclusive o meu gráfico ele ficou muito próximo aqui, né? Dos 400, que é o que aparece aqui, né? Na verdade aqui ele fica em 425, mais ou menos, né? Então eu estou próximo aqui. Agora o aumento aqui, né? Aqui ele passou de 750, aqui ele vai só até 650. Mas talvez se eu tivesse feito esse experimento comigo mesmo, várias vezes, e tirasse a média do meu desempenho nos vários experimentos, eu fui ficando cansado ao longo da tarefa, com uma tarefa longa, talvez eu obtivesse um desempenho parecido com esse daqui e talvez publicasse o artigo em algum lugar. Brincadeira, gente. Mas é isso. O padrão, ele aparece, só que note que o controle experimental que o Sternberg teve foi muito maior, ele treinou muito mais os participantes antes de considerar os dados para valer. Os participantes automatizaram a tarefa e eu fui fazer a tarefa hoje pela primeira vez, depois de muito tempo, tá? Então por isso que o meu desempenho ficou muito longe disso e também porque o Sternberg é muito mais foda do que eu, né? Mas é isso então, e esses dados aqui são os dados do CyclePy que eu analisei e criei esse gráfico rapidamente para a gente ter aqui um resultado, tá bom? Deixei aqui algumas referências caso você queira consultar o artigo original do Sternberg de 66. Fique à vontade. Lembrando mais uma vez, o programa do CyclePy vai estar disponível no meu GitHub, cujo link está na descrição do vídeo também. Você pode utilizar, adaptar do jeito que quiser para suas necessidades, para sua pesquisa. E caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente segue conversando, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.